Estou endividado, Lu. Como vou sair desse lugar sem cortar o meu cafezinho que eu amo tanto? Pois é, esse pode ser o grande gargalo, pensar em cortar tudo. Não é sobre isso e eu quero falar com você nesse vídeo acerca desse assunto. Sair do endividamento vai muito além do que só cortar gastos. Para você que não me conhece, que chegou aqui recentemente, espero que você já esteja inscrito nesse canal, se não, faça aqui agora, porque toda semana tem vídeo falando sobre emoções e dinheiro, para você entender de uma vez por todas o que te levou talvez a esse caos financeiro que você vive. Meu nome é Luciene Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais com foco no emocional, sou contadora já há mais de 14 anos e especialista em neurociência e psicologia positiva, vindo juntamente unir números com emoções para você entender de uma vez por todas que dinheiro não é matemática. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, como sair das dívidas sem cortar o tão famoso cafezinho. Talvez você escuta aí em vários canais, em vários vídeos, tem que cortar, tem que economizar. Sim, tudo isso faz parte, mas não é só sobre cortar todas as coisas que você gosta que vai te gerar, te livrar da dívida. Muito pelo contrário, talvez se você corta todas as coisas, inclusive aquelas que você gosta, que te traz uma compensação emocional, isso vai te causar muito mais dano, porque se você entra para o lado das emoções negativas, se você começa a trazer uma química ruim, cortisol, que vai te gerar estresse, que vai te gerar mais ansiedade, isso só vai piorar a sua situação. Então fique atento aqui ao que eu vou falar com você e comece já a colocar em prática todos esses pontos, porque eu sei que você sim é capaz de sair desse lugar e não voltar aí mais, entendendo o que te motivou a cair. E o primeiro ponto, é claro, é a sua mentalidade. Esse canal aqui nós falamos sobre emoções. O que é a emoção? É justamente as reações químicas que o seu corpo ele libera dentro do seu cérebro, que condiciona a sua memória, né, os seus pensamentos, as reações que você tem ao longo da sua jornada. Às vezes o que você sente aqui, tô triste, tô ansioso, isso é um sentimento, mas emoção é, de fato, a química cerebral, ela transcendendo aqui o seu corpo e você agindo, você tendo hábitos diariamente. Isso é uma emoção. É a decodificação química do seu neurônio, do seu cérebro, atingindo aqui o agir, né? A sua fala, as suas ações, as suas decisões. Então mude a sua mentalidade, porque a partir dela você tem condições de ter novos resultados, porque você só está gerando mais do que está aí dentro. Então é preciso olhar de dentro para fora para você mudar o seu ambiente. Mas não ficando aqui só nesse âmbito de mentalidade, eu quero falar para você que é preciso você viver abaixo do seu padrão de vida. Gente, eu sei que todos nós queremos melhorar dia após dia. E é muito gostoso a gente viver a qualidade, viver o bem-estar, né? Poder ir num restaurante melhor, comprar uma roupa de marca, ter um carro melhor, um celular melhor. Todos nós queremos isso. É natural dentro de nós a gente querer o melhor. Acho que nós fomos programados a justamente buscar, né, esse bem-estar, essa abundância. Isso é natural dentro de nós. Assim como uma árvore, a natureza, ela é natural, ela acontece, né, assim, sem muitas intervenções. Nós deveríamos ser da mesma forma. Nós fomos criados para ser abundantes. Existe um versículo bíblico que fala que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Então, é natural nós querermos viver de forma abundante, de forma próspera. Isso faz parte de nós. Só que o formato em que nós somos criados, a nossa sociedade, o nosso ambiente, a gente está acostumado a ver o quê? O estresse, né? A ver o caos, a ver a dificuldade, a pobreza, mas não quer dizer que isso é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, dentro de cada um de nós, a gente tem essa essência de querer ser melhor, de melhorar todos os dias. Só que muitas vezes a gente faz isso de forma errada. A gente começa a trabalhar, a gente tem nosso salário, e aí a gente começa a aproveitar, por exemplo, de crédito, o famoso cartão de crédito, o famoso cheque especial, muitas vezes, para potencializar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade com dinheiro que não é nosso. E aí que vem, muitas vezes, o problema financeiro. Porque você, dia após dia, quer o melhor, mas a sua renda ela não consegue acompanhar essa estrutura. E aí você chega num lugar de ter um cartão, muitas vezes, mais alto do que o dinheiro que você tem como salário para pagar suas contas. Então, aqui você se atropela, entra numa bola de neve e começa a ficar endividado. Tô errado? Se tiver errado, coloca aqui um comentário e deixa que eu venha aqui fazer as reconsiderações. Mas normalmente o que acontece é isso. Talvez você vai falar para mim o seguinte, Lu,
eu não estava contando com essa situação e me veio um problema, aconteceu uma adversidade, alguém na minha casa adoeceu, a gente acabou se separando, entrou um divórcio, então as contas ficaram atropeladas, ou o meu carro estragou. Lu, eu não estava prevendo isso, mas quando a gente fala justamente nessa situação, é sinal que nós estamos vivendo mais do que nós deveríamos. Porque se a gente pensa, por exemplo, em viver um patamar abaixo da nossa realidade, deixando aqui uma beirada, uma semente para a gente poder plantar e pensar na nossa segurança financeira, ou seja, a nossa reserva, o nosso investimento pensando na previdência privada, na nossa aposentadoria, pensando em ter a nossa renda passiva. Quando a gente tem essa mentalidade de construir o nosso futuro, não deixar ele acontecer, né, amanhã, seja o que Deus quiser, a gente acaba o quê? Prevendo um pouco dessas coisas. É justamente por a gente não saber que essas coisas podem acontecer que a gente precisa o quê? Se precaver. Então, viver abaixo do seu patamar de vida é necessário. E quantos de nós, quantas pessoas estão vivendo acima desse patamar? Construindo um padrão de vida errado, não com renda, não com o tempo, não de forma sólida, mas com dinheiro emprestado, com cartão de crédito, com cheque especial, com empréstimo, com agiota, seja o que for. Então, eu quero que você comece a fazer essa análise da sua situação financeira. Você está gastando mais do que deveria? As suas contas, a sua renda comporta as suas contas ao ponto de sobrar? Porque se você está endividado, é sinal que não. Sinal que você está gastando muito mais do que deveria. Ah, Lu, mas as coisas estão muito caras. Ah, Lu, mas eu não contava com isso. Eu vou hoje no supermercado, R$ 50 já não dá mais do que dava antigamente. Não dá mesmo, gente. A inflação está aí. E por isso que a gente precisa pensar nessas coisas. E ter a mente de crescimento, pensar em melhorar a nossa renda ao invés de continuar com o nosso patamar e usando de um dinheiro que não é nosso, o cartão de crédito. Eu não sou contra o cartão de crédito, tá? É importantíssimo e dá pra gente usar de todos os benefícios dele, mas com cautela, com orçamento e com planejamento. Aí sim você pode se aproveitar e usar bem dele. Mas se não tem, ele é um vilão. Tá te proporcionando uma qualidade de vida, um padrão de vida melhor que não é a sua realidade. É preciso encarar essa verdade. E eu sei que essa parte é a que dói. É a gente olhar para nossa realidade e falar assim, gente, não cabe. E aqui você tem dois caminhos. O primeiro dele é fazer alguns ajustes. Talvez é mudar para um aluguel mais barato. Talvez é pensar em produtos um pouco inferior. Eu sei que vem aquela questão, Lu, e a qualidade, pelo preço. É momentâneo, é você entender que às vezes é necessário fazer isso para quê? Para baixar o patamar e você conseguir fazer sobrar dinheiro. E o segundo caminho, gente, é sempre pensar numa renda extra ou na melhoria da sua renda. Então comece a olhar, talvez tem coisas aí na sua casa que você comprou e não deveria ter comprado fora de hora. Talvez é a hora de você fazer uma venda. Eu não sou muito adepta a isso, mas tem hora que, gente, para sair do buraco tem que parar de cavar. A gente tem que ser mais agressivo nesse início. Então é fazer o que precisa ser feito para ajustar esse padrão de vida. Então foi lá, vendeu, conseguiu colocar uma reserva ali, é pensar sempre como vou aumentar a minha renda. Tirar essa ideia de que cartão de crédito vai solucionar seus problemas. Não vai. Inclusive, se você não tiver a sua base sólida, né, a sua segurança financeira com a sua reserva, um cartão de crédito vai te gerar um caos. Principalmente se não tem esse controle organizacional. Então, tem que viver um padrão abaixo da sua realidade. Para sobrar, gente, eu falo que a gente não pode comer toda a semente. Quando a gente vai pensar numa árvore, uma sementinha, quando você planta lá, você não sabe quantos frutos vão dar. Mas eu preciso o quê? Plantar aquela semente para gerar mais. Aqui o que a gente faz? A nossa semente é a nossa renda. Quando você pega a sua semente, que é a sua renda, você precisa tirar uma beirada para você plantar ela, pensar nessa multiplicação, que é a sua reserva, a sua previdência, né, os seus rendimentos, a realização dos seus sonhos. Tem que colocar uma parte desse valor para poder gerar mais frutos. É investir nos seus estudos, no seu conhecimento, para melhorar a sua renda. Então não pode negligenciar isso. É importantíssimo você ter a sua mente voltada para crescimento, uma mente de prosperidade. Então separe uma parte, olhe tudo que você consegue fazer hoje para reduzir esse patamar de vida. Em contrapartida, pensar no aumento de renda. Os dois podem ser feitos juntos. É sobre isso. O segundo ponto que eu quero falar aqui para você, mas antes, deixa sua curtida aqui, porque o assunto que eu já falei já valeu a pena, né? Deixa sua curtida aqui, seu like, para esse vídeo ele poder, né, o YouTube entender que ele é relevante e divulgar para mais pessoas. O segundo ponto é você deixar de ser o salvador ou a salvadora. Quantas pessoas estão aí querendo salvar uns aos outros e estão acabando, detonando com as suas finanças? Esse papel de salvador é aquela pessoa que quer resolver o problema de todo mundo. É aquela pessoa que
para o seu tempo para poder fazer para o outro, é aquela pessoa que tira do seu dinheiro e empresta, é aquela pessoa que reparte o cartão de crédito com Deus e o mundo. Gente, a gente precisa tomar o cuidado, porque é importante a gente ajudar, eu não falo que não devemos ajudar, mas eu aprendi, e de forma dura, que se o nosso sim for facilitar a vida do outro e dificultar a minha, eu tenho que aprender a falar não, eu tenho que priorizar a minha vida, as minhas finanças, para que você consiga viver de forma saudável. Talvez você está endividado e existem dois motivos normalmente para que a dívida ela exista. Ou é para você afastar alguém que você não quer, ou seja, tem muita gente que às vezes vem te pedir, você não consegue falar um não, e aí você acaba se endividando, porque é mais fácil você falar não tenho, ou às vezes é para alguém te salvar aí. E talvez se você está nesse ponto, né, nesse lugar de eu preciso de um salvador, essa pessoa ela vai estar aí para poder o quê? Tentar te ajudar. Então, o dinheiro dela, que é o salvador, ela vai tudo para isso. E pode ser que você seja o salvador. Você está sempre tirando do seu para fazer para o outro. E aí, normalmente, gente, são para as pessoas que a gente tem o quê? Mais proximidade, afeto. Então, é um familiar, é um amigo, né? Alguém do seu trabalho. Observa isso. Não quer dizer que você não pode contribuir e apoiar essa pessoa. Mas desde que isso não venha interferir nas suas finanças, não venha ser um ponto a prejudicar você. Porque se você está endividado, você concorda que tirar do seu para poder ajudar o outro é delicado? Então priorize você, priorize sair dessa situação para que você tenha o quê? Mais condições até de ser o quê? Depois apoiadores dessas pessoas. Ajudar, é importante ajudar. A gente quando entrega, quando a gente apoia, quando a gente ajuda, a gente está sendo generoso e a generosidade ela traz mais abundância pra gente. É você semear, né, na sociedade, mas desde que isso não te prejudique, principalmente dependendo da situação que você tá. Porque às vezes você tá endividado, você não precisa tirar do seu dinheiro ou de algum recurso seu para poder apoiar o outro, mas você pode ir lá conversar, direcionar, tentar achar uma solução. É ensinar a pessoa a pescar e não ficar dando peixe para ela. Então deixe de ser o salvador, porque quando você é o salvador, você compromete as suas finanças. Você acaba se endividando. Você acaba entrando no caos financeiro sem conseguir montar sua reserva, sem pensar na sua aposentadoria, sem trazer seguros para proteger as suas finanças, porque você está tirando demais e dando para o outro. Priorize-se, a prosperidade ela é individual. E aí você cheio, você com as finanças bem saudáveis, você consegue transbordar muito mais para poder alcançar muito mais pessoas. Mas entenda que você precisa se priorizar. Então deixe de ser o salvador. Porque eu sei que tem muitos salvadores aí, eu era essa pessoa. E às vezes você até impressa, não, a pessoa vai me pagar, Lu, não tô tirando dano não. Mas se porventura a pessoa não conseguir pagar, entenda que esse dinheiro é como se fosse uma doação. Porque se você traz para o lado da cobrança, vai virar o quê? Você vai acabar perdendo a amizade, acabar perdendo o acesso a uma pessoa que você ama, porque emprestou e a pessoa não conseguiu pagar. E não foi de maldade, porque ela tá vivendo o problema dela, e se ela tá te pedindo emprestado é porque ela não tá conseguindo fazer renda o suficiente para poder manter as finanças dela. Então procure olhar para esses detalhes. Ah, Lu, mas eu não sei falar não. Aprenda. Aqui eu ensino a falar não, aqui eu aprendo, eu ensino as pessoas a entenderem quais são os limites que ela precisa ter dentro das finanças pessoais e das relações que ela tem. Esse é o segundo ponto terceiro na verdade, né, que você precisa entender para começar a sair das suas dívidas sem ter que ficar cortando todo o cafezinho aí. E para finalizar, o último ponto aqui é deixar o imediatismo. Pois é, toda vez que você talvez está num momento de ansiedade, de preocupação, de estresse ou muito alegre, você começa a ver oportunidade de compra. E aí você quer agora, a todo custo, a qualquer momento. E aí você começa a detonar as suas finanças com imediatismo. Ah, Lu, essa promoção é irresistível, eu não posso perder ela. Será que é melhor você colocar isso no orçamento, comprar de uma forma mais tranquila, dentro do seu orçamento, do que você se comprometer com dívidas, com compromissos financeiros no cartão de crédito ou no financiamento, porque você está querendo agora. Antecipar sonhos, gente, gera problema. Às vezes é aquela viagem que você quer fazer e aí você parcela de não sei quantas vezes, você vai, viaja, ainda compra um monte de coisa lá e ainda volta cheio de conta para pagar. Frustrado, você não, agora tem que ficar pagando isso aqui. Por quê? Você não, às vezes não consegue nem aproveitar emocionalmente a viagem ou o lugar que você está, porque você já está lá pensando na conta para pagar. Preocupado, querendo saber como que vai fazer com o cartão de crédito. Então, o imediatismo, ele é um caos para as finanças. Para, pensa, colocou lá no carrinho lá porque deu ansiedade, deixa passar 24 horas, anota, começa a entender por que eu quero isso, para que eu preciso disso agora. Traga a sua compra para o modo racional e intencional. Muitas vezes está caindo e virando essa bola de neve porque está o quê? No inconsciente, no consumismo, no vício em comprar, no vício em querer química neural que vai te dar bem-estar, dopamina, serotonina.
É só sobre isso, padrão, hábito. Então olhe para o seu dia a dia, seja mais presente, saia um pouco do futuro, do excesso, não, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, querer é importante. A gente falou aqui de abundância, né, de viver o melhor, mas não precisa ser a todo custo, porque isso pode te gerar um dano muito maior financeiro e emocional. E para sair daí, aí é delicado. Talvez você tá vivendo esse momento agora. Então é começar o quê? A limpar essas coisas que foram feitas sem você perceber. Porque talvez você vai falar assim, nossa, eu fui tão burra ao ponto de fazer isso. Não é sobre isso, na verdade. É sobre um padrão que você tem, que você funciona daquela forma e que te levou nisso, mas é porque você não tinha consciência, não tinha clareza. E aqui nesse canal, o meu papel é esse, é mostrar que você pode ter a finança sem limites. Você entender que é possível sim mudar a sua estratégia, mudar os seus resultados, mudando quem você é, mudando as suas emoções, mudando a sua mente. Para refletir nos números, a verdade é essa. E direcionar esse dinheiro para onde você quer. Então, quebre o imediatismo. Nossa, quero essa roupa e é para agora. Eu quero nessa festa, eu quero comprar isso e é para ontem. Gente, comece a olhar, talvez você tenha tudo. Basta você entender como conectar ali as coisas, reaproveitar o que você tem da melhor forma. Não é sobre ter várias roupas novas. Nossa, é a roupa da estação. Não. Talvez você conhecer você, entender a estrutura do seu corpo, o que você gosta, vai comprar peças que duram aí por muito tempo. E aí você vai comprando uma coisinha ou outra para o quê? Ser utensílio, mudar. É o cabelo que você coloca de um jeito. É uma peça por cima, é um acessório que vai fazer a diferença. Não é ficar comprando toda hora, toda hora. Imediatismo. Por quê? Simplesmente não sabe gerenciar, muitas vezes, as coisas que tem ou o que de fato quer para esse futuro para colocar esse dinheiro lá. Não tem uma motivação, então gasta. Então quebre o imediatismo, mude o seu padrão, sua qualidade, reduzindo ela. Deixe de ser o salvador e mais do que tudo isso, unindo tudo isso, é cuidar da sua mentalidade. Tenha uma mentalidade próspera. Dinheiro é emocional. Grave isso aí, dinheiro é emocional. Então cuide de você, cuide das suas emoções, que o dinheiro vai refletir no seu bolso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou aqui até o final, deixa aqui. Eu sou Sem Limites. E se você quer continuar, se você quer melhorar o seu conhecimento, trazer mais valor, né, e estrutura para mudar suas finanças, eu deixo aqui na descrição desse vídeo um super desafio, um desafio de 7 dias para você mudar o seu modelo de dinheiro, a forma que você lida com ele. É um desafio que se chama Prospere com Propósito. Serão 7 dias, menos do que um lanche você pode adquirir ele, para você começar a mudar suas finanças, para você começar a entender que dinheiro é emocional, que colocando coisas em prática você já vai ter um bom resultado e conseguir dominar de fato o que você precisa para mudar a relação com o seu dinheiro. E quem sabe sair até dessa dívida aí que te deixa de cabelo em pé e que fica, talvez, não, tem que cortar tudo. Não é sobre cortar tudo, não. Entenda isso, tá? Então o link vai ficar aqui na descrição desse canal. É uma satisfação imensa poder compartilhar com vocês sobre dinheiro, sobre emoções, sobre experiências, né? E coisas que vão mudar a relação do dinheiro para você, porque esse é meu propósito aqui. Então, eu te vejo na próxima semana com um outro vídeo aqui incrível.